Capítulo 10. O primeiro ano de solidão. As primeiras semanas na Academia de Dança de Pequim foram de intensa solidão. A noite era ainda pior. Só me sentia seguro deitado na cama, abraçado à colcha, feita pela Niang. Eu me detestava por isso. Mas a colcha atuava como a morfina, acalmava a dor. Nos primeiros meses que passei na academia, tornei-me um garoto introvertido. Sabia que não tinha outra escolha a não ser ficar em Pequim. Os desejos e as expectativas dos meus pais, irmãos, parentes, amigos, professores e até do pessoal da vila e da comuna tornavam impossível a minha volta. Seria uma vergonha insuportável. A reputação da família ficaria manchada para sempre. Meu sucesso era a única esperança que meus pais tinham de romper o círculo vicioso da pobreza. Eu não podia desapontá-los. Embora me sentisse preso em uma gaiola de regras, rotinas e frustrações, mal podia esperar o fim das aulas. Mal podia esperar o fim do ano. Queria voltar para casa, rever a família e andar pelas ruas e pelos campos mais uma vez. Eu não era o único a sentir falta de casa. Muitas vezes percebi os olhos molhados de meus colegas de classe. As meninas choravam mais que os meninos. Os chefes políticos, porém, demonstravam ternura por elas. Quando, flagrados chorando, os meninos eram alvo de ironia. A eles se dizia constantemente que choro é sinal de fraqueza. Os garotos da cidade pareciam mais à vontade que os do campo. Eram mais confiantes e se ajustavam melhor à rotina. Os garotos de Xangai se davam bem entre si. Eles, em geral, tinham a pele mais clara que a nossa, pessoas do campo. Eu era provavelmente um dos mais escuros. Como na China considerava-se bonito ter a pele clara, eu me sentia inadequado e me apeguei cada vez mais ao pessoal do campo. Para tornar ainda piores as primeiras semanas, um vírus atacou os alunos. Eu estava entre os que tiveram tosse, dor de garganta e febre alta. Fiz o que a Niang teria feito. Peguei alguns pedaços da preciosa pele de cobra seca e a envolvi em cebolinha verde. Tentando ser gentil, ofereci aos colegas. Foi como se tivesse oferecido veneno. Pensaram que fosse uma brincadeira de mau gosto. Para provar minha sinceridade, comi tudo diante deles. Mas os colegas e os professores afastaram-se horrorizados. Com isso perdi alguns amigos, mas percebi também que, apesar das pílulas que tomaram, os sintomas deles demoraram muito mais para desaparecer que os meus. Outro problema estava nos banheiros da academia. Eu gostava da ideia de dar a descarga e mandar as fezes, sabe-se lá para onde. Mas os vasos sanitários entupidos eram a dura realidade. Não havia outra opção a não ser evacuar em cima das fezes ali depositadas anteriormente. O cheiro era nauseante. Penetrava nas paredes e tomava o prédio todo. Eu às vezes usava o banheiro dos outros andares, mas em todos havia uma fila enorme. As horas de maior movimento eram pela manhã, ao acordar, e depois do café, depois do almoço e da sesta, e a pior de todas, entre o jantar e a hora de ir para a cama. Eu só usava o banheiro em último caso. Corria para lá, fechava os olhos e prendia ao máximo a respiração. Certa vez estava na fila do banheiro e vi um colega do lado de fora, aparentemente meditando. Um cheiro desagradável me entrou pelo nariz. E eu soube imediatamente que pelo menos uma das privadas estava entupida. Quantas? Perguntei. As duas, ele respondeu desesperado. Dei um passo para trás. Respirei fundo, o ar que entrava pela janela e corri para o mictório.
Quando saí, o colega continuava no mesmo lugar. Ainda? Tomando coragem? Perguntei. Esse cheiro vai me fazer mal. Ele balançou a cabeça em um gesto de desagrado, respirou fundo e correu para dentro. Os toaletes talvez fossem o que de pior havia na academia de dança de Pequim, mas os chuveiros eram o que havia de melhor. Foi determinado que tomaríamos banho em dias diferentes, 3 vezes por semana. Era preciso chegar cedo, porque a água quente acabava e os retardatários tinham de tomar banho frio. Meu primeiro banho de chuveiro foi como mágica. Um dos professores levou um grupo de 10 garotos até o vestiário, no qual havia bancos de madeira junto das paredes, para que colocássemos as roupas sobre eles. Era um lugar úmido com um cheiro bom de sabão. Cada um levava toalha, bacia e sabão. Ninguém usava shampoo. O vapor provocado pelo banho quente dos alunos do grupo anterior ao nosso invadiu o vestiário. Eu estava um tanto assustado. Tinha ouvido alguns adultos em nossa vila falarem de uma coisa chamada chuveiro. Devagar fui colocando a cabeça sob o jato de água. Que maravilha! A água morna escorreu pelos meus cabelos e por todas as partes do corpo. Estava tão bom que abri a boca. Deixei encher de água e transbordar, deslizando pelo corpo. Fiquei surpreso ao ver que os colegas não reagiam, especialmente ao banho. Talvez o chuveiro não fosse novidade para eles. Por mim, queria apenas poder ficar ali o resto do dia. Comparada à água suja e fria do banho de bacia que tomávamos em casa, aquela era uma experiência maravilhosa. Gostaria que minha família pudesse ter a mesma regalia. Nunca me sentira mais limpo. Ainda não sabíamos, então, que seríamos incentivados a tomar banho frio no inverno, para fortalecer o coração e a mente. A comida na academia também era boa, mais que boa. Tínhamos arroz quase todos os dias. Como raramente comíamos arroz em casa, eu achava aquilo maravilhoso. E luxo dos luxos! Frutas 2 vezes por semana, maçãs, peras e de vez em quando bananas. Cada um recebia um pedaço ou, com sorte, 2. Eu saboreava cada pedacinho. Pela primeira vez na vida, tinha comida à vontade. Era o 7º céu. Gostaria de poder dividir aquela comida com a minha família. A Nian e o Dia mereciam. Um dos prazeres que nos ofereciam na academia era, uma vez por mês, assistir a documentários e, ocasionalmente, a um filme. Todos os filmes estrangeiros eram produções de outros países comunistas. Eu me lembro especialmente de um, da Coreia do Norte, que contava a história de um rapaz desencantado com a causa comunista e de uma moça do Partido da Juventude que resolve ajudá-lo e se apaixona por ele. O que mais me agradou no filme não foi a parte política, mas a história de amor. Nas semanas seguintes, comecei a mudar o comportamento, quando encontrava a capitã da turma das meninas, uma bela garota de Qingdao, de olhos grandes e brilhantes. Imaginei que, se tivesse um desempenho fraco nas aulas, talvez o chefe político a destacasse para me ajudar, ou, quem sabe, ela mesma não se ofereceria. Tudo o que consegui, porém, foram críticas e olhares de reprovação. A atenção e o amor tão desejados nunca se materializaram. Ainda no primeiro mês de nossa estada em Pequim, em fevereiro de 1972, ouvimos dizer que Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos,
faria uma visita histórica à China. O povo de Pequim estava radiante. A máquina de propaganda do governo funcionava a todo vapor e não falava de outra coisa. A visita de Nixon confirmava a vitória do comunismo de Mao sobre o capitalismo. Eu não compartilhava daquela euforia. Não dava maior importância a Nixon. A saudade era grande demais. Mas reparei que durante a visita do presidente, os ataques da máquina de propaganda chinesa aos valores capitalistas dos Estados Unidos diminuíram sensivelmente. Para mim, os primeiros meses de treinamento em dança foram extremamente difíceis. Eu não tinha ideia do que fazia. Por mais que me esforçasse, não conseguia completar os exercícios e duvidava da minha capacidade. Os tendões muito exigidos pelos exercícios do professor Gao doíam constantemente e, para piorar, machuquei as costas durante a aula de acrobacia. Eu sabia que estava destinada ao fracasso. Minha volta para casa era só uma questão de tempo. Certo dia, recebemos uma notícia empolgante. Em algumas semanas, Madame Mao nos faria uma visita. A academia devia preparar alguns exercícios de dança e um pequeno grupo de estudantes seria selecionado para uma apresentação. Eu não estava incluído. Senti o coração despedaçado. A ideia de me apresentar diante de Madame Mao tinha me deixado cheio de admiração, e então nada. Depois de assistir à apresentação preparada especialmente para ela, Madame Mao disse aos oficiais: "A dança me pareceu bela, mas onde estão as armas e as granadas? Onde está o significado político?" Ela queria que combinássemos o balé tradicional com alguns movimentos da Ópera de Pequim. A partir de então, nosso programa de treinamento sofreu importantes mudanças. No meio de um plié clássico, devíamos retesar os músculos das mãos em gestos de kung fu, aliados ao port de bras, terminando com o olhar fatal, a que chamávamos a brilhantar a presença. Os professores levaram a sério a nova orientação. Tínhamos de preparar aqueles balés modelo, uma combinação dos estilos chinês e ocidental, como um monumento à obsessão de Madame Mao. Na verdade, aquilo era ideologia política levada à loucura, mas a universidade seguia rigorosamente as instruções e a orientação política que ela transmitia. Não passávamos de marionetes políticas de Mao. Eu sabia que alguns professores desaprovavam esta abordagem, mas tinham de esconder no coração a integridade e o amor pelo balé do Ocidente. Não fosse assim, arriscavam-se a ser rotulados de contra-revolucionários e enviados à prisão ou às fazendas de criação de porcos, ou ainda a perder a vida. Eles sabiam que a abordagem de Madame Mao jamais daria certo. No treinamento do balé clássico, tínhamos de flexionar as articulações. Nos movimentos da Ópera de Pequim, devíamos fazer o oposto. Os passos de balé exigiam fluidez e suavidade. A Ópera de Pequim pedia gestos fortes e bruscos. A propaganda, no entanto, nos levava a acreditar que o modelo chinês de balé era o melhor do mundo, inovador e singular. Ninguém ousava questionar isso e seguíamos fazendo o que nos mandavam. Passamos um bom tempo na academia estudando as teorias de Mao. Queriam que decorássemos todas as palavras do livro vermelho, transferindo seus conceitos para a vida diária. Na verdade, o estudo de Mao nos tomava mais tempo que todas as outras matérias juntas. Éramos frequentemente separados em pequenos grupos, a fim de discutir as mais recentes ideias de Mao. O foco devia ser no que cada palavra queria dizer. Certa vez um aluno chegou a sugerir que, se compreendêssemos realmente o significado do que Mao nos dizia, não precisaríamos mais comer. Suas palavras de ouro substituiriam o alimento de cada dia. O chefe político fez grandes elogios à contribuição do aluno. Achei que ele estivesse louco. Claro que ele nunca havia passado fome.
Éramos incentivados a revelar qualquer pensamento impuro. Havia recompensas pela comunicação de todo comportamento que contrariasse a grande visão política de Mao. Um dos chefes políticos nos falou de um jovem guarda-vermelho que admirava tanto o chefe Mao que denunciara à polícia a ligação de seus pais com Taiwan. Os pais foram presos e o filho alçado à condição de herói nacional, o guarda-modelo de Mao. Eu também faria qualquer coisa por Mao, tudo, menos denunciar meus pais. Amava demais a Nian e o dia para traí-los em nome da Revolução. Madame Mao também queria que passássemos 3 semanas por ano junto dos camponeses, proletários ou soldados. Eram as chamadas sessões aprendizado com as 3 classes. Tínhamos de viver e trabalhar entre os camponeses, proletários ou soldados, sem abrir mão do treinamento de dança. Ao fim de cada sessão de aprendizado, faríamos uma apresentação. Nossas 3 semanas de férias de verão foram dedicadas a uma destas sessões, com os camponeses de uma comuna próxima. Com que prazer visitei os campos de trigo e milho, senti o cheiro de estrume e ouvi o som dos grilos. Até a visão da terra não trabalhada me encantava, mas também me fazia sentir saudade. Queria estar de volta à minha vila para caçar grilos e libélulas. Desejava os 2 mundos, a boa comida da academia e a liberdade de casa. Meu trabalho no campo foi muito bom e me surpreendeu. O fato de os colegas da cidade não saberem cuidar da terra. Tive certeza de que Mao estava certo. Se aqueles garotos não fossem às comunas trabalhar com os camponeses, jamais teriam ideia da origem dos alimentos. Enquanto vivíamos com os camponeses, mantivemos a prática de balé, acrobacia e movimentos da ópera de Pequim. Muros e estacas de cercas faziam às vezes de barras. Os movimentos dos nossos pés arranhavam o solo irregular, produzindo um som insuportável, como unhas arranhando o vidro. Os calçados de balé se desgastavam rapidamente e estavam sempre sujos de lama. Não ficávamos livres nem de cambalhotas e saltos no ar. As distensões musculares eram frequentes. Durante as 3 semanas da estada, devíamos dormir e comer em casas de camponeses. Já no 3º dia, porém, foram tantos os casos de cólicas e diarreia que os oficiais da escola rapidamente convocaram o cozinheiro da academia para fazer nossa comida. Os meninos, inclusive eu, ficaram encarregados de tomar conta dos mantimentos para que não fossem roubados. E por que alguém roubaria nossa comida? Perguntei a um dos chefes políticos. Os camponeses não são nossos modelos de comportamento? Ele pensou por alguns instantes antes de responder. Não estamos nos defendendo dos camponeses. O que nos preocupa são as intenções dos inimigos. Eles podem tentar envenenar a comida. Devemos estar atentos ao que não se vê, entendeu? Não entendi, mas ainda assim concordei com a cabeça. Pela expressão dele, sabia que a discussão estava encerrada. Eu pensava que àquela altura as revoluções e campanhas de Mao tivessem afastado todos os inimigos. Ainda fazia calor quando voltamos à universidade. Pouco depois aconteceu a tão temida visita à piscina. Quem não sabe nadar, levante a mão. Era o mesmo chefe político que me pedira para lavar a camisa suada. Algumas mãos foram erguidas, inclusive a minha. Quase todos os que não sabiam nadar vinham de Xangai e Pequim. Eu era o único de Qingdao que não nadava. Ele se dirigiu a mim com certa ironia. Um garoto que vem de uma cidade à beira do mar e não sabe nadar. Senti meu rosto queimar.
Queria voltar para o alojamento, mas como não sabia que não me permitiriam, fui tirando a roupa devagar. Onde está o seu traje de banho? O chefe político perguntou, fazendo com que todos olhassem em minha direção e me vissem vestindo a mesma calça curta que usava para fazer exercícios. Não tenho. Eu não disse ontem que todos deveriam comprar? Não respondi. Faltou coragem para dizer que não tinha dinheiro. Ele me lançou um olhar aborrecido e balançou a cabeça. Atenção todos! Quem sabe nadar pode entrar na piscina. Quem não sabe, venha comigo. Dizendo isso, ele nos levou para a parte rasa e demonstrou o nado de peito. Seguindo suas instruções, tentei nadar, mas afundei assim que levantei os braços. Eu engoli a água sem parar. Do outro lado, os colegas mergulhavam e nadavam como peixes. Quisera ser como eles. O líder político passou o tempo todo dando atenção às garotas. Não olhou uma vez sequer na direção dos garotos. Quando mergulhava a cabeça, meu nariz se enchia de água. Ficava pensando se algum dia aprenderia a nadar. No fim do verão, tinha aprendido, embora conservasse o medo de água. Quem me ensinou foram 2 colegas. Aquele foi um verão muito quente em Pequim. Não tínhamos ar-condicionado nem ventiladores. Quando o calor se tornava insuportável, dormíamos no chão do estúdio de dança. Éramos mais de 20 e, apesar das muitas janelas, ficava difícil conciliar o sono. Os mosquitos entravam aos milhares, zumbindo em torno de nós como pequenos vampiros. Tentando espantá-los, dávamos tapas pelo corpo, produzindo um som que podia ser ouvido a noite toda. Na segunda metade daquele primeiro ano surgiram novas matérias. Uma delas era a filosofia da arte, uma inspiração de Madame Mao, justamente aquela de que nos falaram no primeiro dia. Por incrível que pareça, gostei da aula. O ensino de filosofia da arte tinha como objetivo nos fazer entender a relação entre arte e política. A ideia do chefe Mao era utilizar a arte como importante ferramenta política. Um homem alto e falante se apresentou como professor da nova matéria. Em uma de suas aulas, falando do brilhantismo de Mao como estrategista, ele fez algumas considerações. O maior estrategista político que já existiu foi Adolf Hitler. Como o chefe Mao, ele percebeu as necessidades psicológicas de uma nação. Arregimentou milhões de pessoas para irem à guerra por ele. Fez com que acreditassem que todo aquele esforço era para seu próprio bem. Hitler e Mao são mestres da política, capazes de compreender brilhantemente a psique dos povos. Assim como a maioria dos colegas, eu não fazia a menor ideia de quem era Adolf Hitler. Achei que fosse um grande comunista como o chefe Mao. Traçar um paralelo entre Mao e Hitler foi um ato de coragem do professor. Seu verdadeiro interesse parecia estar em questões diferentes da matéria que se propunha a ensinar. Ele tentava nos mostrar como olhar além da superfície, além do óbvio. Certa vez levou para a sala de aula um modelo em gesso de uma cabeça humana, cuja superfície parecia lisa, como porcelana. Colocando o modelo sobre a mesa, ele disse: levante a mão quem acha que a superfície deste modelo é áspera. Que tolice, pensamos. Claro que a superfície era lisa, ninguém levantou a mão. Agora, levante a mão quem acha que o modelo tem uma superfície lisa. Todos os alunos levantaram as mãos. Acho que vocês estão errados ou, na melhor das hipóteses, meio certos. Quero que vejam mais de perto e me respondam. Desta vez havia uma lente de aumento ao lado do modelo. Olhando por ela, descobrimos milhões de furinhos na superfície aparentemente lisa.
Houve aulas daquela matéria apenas por 1 ano e meio, quando cessaram misteriosamente. Nunca mais vi o professor de filosofia da arte de Madame Mao. Ao perguntar por ele a um chefe político, ouvi uma resposta seca. Ele não é mais necessário aqui. Recebeu outra incumbência. Durante aquele primeiro ano na Academia de Dança de Pequim, fui considerado vagaroso pela maioria dos professores. Eu não tinha determinação nem autoconfiança. Não conseguia acompanhar o ritmo. Aquilo era demais para um camponês de 11 anos. Minha impressão era que nenhum dos professores gostava de mim. Queria ficar bem pequeno e correr em busca de proteção. Sentia a falta do conforto e do amor que recebia dos meus pais. Como não tinha a quem recorrer, fiquei cada vez mais introvertido, tentando desesperadamente me manter à tona, mas afundando sempre. Estávamos há uns 9 meses na academia quando o professor organizou outra excursão, desta vez à Grande Muralha. Tive medo de sofrer novamente de enjoo de viagem, mas não perderia por nada aquela oportunidade. Era um dia de outono em que ventava muito. Tivemos 3 horas para subir até lá. A imponência e a beleza da muralha me impressionaram. O tamanho das pedras, a altura estonteante acima das montanhas envoltas na bruma, o traçado sinuoso como uma cobra, tudo me deixou sem fôlego. Já tinha visto fotografias da Grande Muralha, mas estar sobre ela, admirar com respeito aquele incrível milagre humano era inacreditável. E imediatamente me veio à lembrança uma história contada pela Nian sobre um jovem pobre chamado Wan Shileon e sua noiva. O nome de Wan Shileon significava 10.000 homens. Dizia-se haver uma seção da Grande Muralha que só seria erguida se 10.000 corpos fossem enterrados como alicerce. Então imaginou-se que o corpo de Wan Shileon pudesse servir. Quando os soldados imperiais o enterraram, sua noiva cravou uma faca no coração para morrer e ser sepultada com ele. Segundo a Nian, a história representava a determinação da mulher chinesa em permanecer fiel a seu homem. Mas esse princípio também se aplica ao homem, ela disse. Você também deve ser fiel à sua mulher, até que a morte os separe. O coração de uma moça é puro e sincero. Se você a valorizar, ela vai amá-lo incondicionalmente até o fim. Nunca, porém, pense ter garantido o amor de uma mulher. A história da Nian me tocou e me fez admirar a felicidade e a determinação da noiva. Não seria bom poder ver a Grande Muralha um dia? Perguntou Sun Niwan, meu segundo irmão. E ali estava eu, pisando os antigos degraus de pedra e desejando que minha família pudesse fazer o mesmo. Com a aproximação do fim de nosso primeiro ano na academia, aproximavam-se também os exames. Os conceitos possíveis eram excelente, muito bom, bom, abaixo de bom, acima da média, médio, abaixo da média e ruim. Havia grande tensão entre os alunos e os professores. Para eles também era o dia do julgamento. Eu não me preocupava com as matérias acadêmicas porque sabia não ser o pior aluno, mas as aulas de dança eram outra história. Haveria 4 exames relacionados à dança: balé, acrobacia, dança folclórica chinesa e movimentos da Ópera de Pequim. A acrobacia e dança folclórica chinesa não representavam um grande desafio,
porque os professores eram menos exigentes e as aulas divertidas, mas eu estava apavorado com os conceitos que receberia em balé e movimentos da Ópera de Pequim. Tínhamos de nos apresentar diante de oficiais da academia, alunos de outras turmas, tio Ho e um grupo de professores munidos de caneta e bloco de anotações. No dia do exame de movimentos da Ópera de Pequim, encontramos no estúdio mais de 50 alunos, professores e oficiais. O sol brilhava através das vidraças, as restas de luz iluminando as partículas de poeira. Entramos em fila e, ao ver tantos pares de olhos nos observando, gelei completamente. A boca ficou seca e a língua pesada. Era como se todos aqueles olhos estivessem voltados para mim. Cheguei a ouvir o som de minha respiração e a sentir os cabelos se arrepiando na nuca. Fomos posicionados na barra e antes que o pianista fizesse soar a primeira nota, eu já pingava de suor. Estava em pânico. Não conseguia lembrar as combinações de passos de dança que havíamos treinado durante 4 semanas. Nos exercícios de barra não fui tão mal, porque todos fazíamos os movimentos ao mesmo tempo e eu podia imitar os outros 9. Quando fomos chamados ao centro, porém, dividiram-nos em 3 grupos. Eu tremia sem parar. As pernas ficaram fracas e eu esqueci tudo. Eu era o primeiro. Não tinha a quem imitar. Pelo espelho pude ver que os colegas copiavam meus erros. O professor Galda Kun nos olhou com certa raiva, mas não disse nada, porque todos nos observavam. Conforme o exame prosseguia e os passos ficavam mais difíceis, meu desempenho ia piorando. A agonia durou quase 1 hora. Eu não queria pensar nos xingamentos que ouviria de Galda Kun. Eu sabia que o exame tinha sido um desastre. Estava tão aflito que corri para os Salgueiros Chorões. Somente 2 horas mais tarde voltei ao alojamento, com a autoconfiança destruída. Na manhã seguinte, quando entrei mais uma vez na sala cheia de olhos atentos, notei o professor Chen Luen, já sentado ao piano com uma expressão tensa. Meu coração bateu mais depressa. O principal aspecto a ser julgado no exame seria o trabalho de barra. 3/4 do tempo de aula eram dedicados a ele, e eu sabia que o tecido fino das camisas e das calças deixaria expostos e ampliados cada músculo, cada falha técnica e até a cicatriz do meu braço. Os exercícios pareciam ainda mais lentos e penosos que no treinamento. Antes que soasse a primeira nota musical e eu levantasse a perna, já sentia a cãibra. Chen Luen gritara conosco o ano todo, porque segurávamos a barra com muita força. No entanto, ali estava eu agarrado a ela como quem se agarra à vida. A tortura dos exames de término de ano finalmente acabou. Enquanto esperava os conceitos, eu sabia no íntimo que nada de bom viria. E estava certo. Meu melhor conceito foi abaixo de bom em matemática e chinês. Em quase todas as outras matérias recebi conceito médio, inclusive em balé. A única em que obtive conceito abaixo da média foi em movimentos da Ópera de Pequim, o que não me surpreendeu. Afinal, nada do que eu fazia agradava ao professor Gao. Não fui o pior aluno da turma, mas os maus resultados me colocaram definitivamente entre os últimos, o que me deixou infeliz. Todos sabíamos os conceitos dos outros, porque eram lidos em voz alta pelos professores. Cada vez que anunciavam um conceito meu, eu sentia o rosto corar. 22 pares de olhos me espetavam com agulhas, como agulhas. Era a culminância daquele ano miserável. Eu estava convencido de que logo seria chamado à sala do diretor Wang. E ele me diria que, por não ser um bom aluno, deveria
ir embora para casa para nunca mais voltar.